Hello, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula, pessoal, é uma aula de resolução de questões. É um texto bem interessante, principalmente para quem vai fazer algum concurso que seja na área petrolífera. Porque esse texto ele vai justamente explicar sobre os cargos, né? Sobre o que é a área petrolífera, sobre como é que a pessoa vai trabalhar na área petrolífera. Eu achei esse texto interessantíssimo. Então, eu coloquei, né, na aula para vocês esse texto e agora nós vamos ver junto as questões e depois nós vamos ver o texto e a tradução. Nesse momento, você já deve ter visto esse texto na sua aula escrita, tá? Não venha para a aula em vídeo sem ter visto antes. Veja o primeiro texto na sua aula escrita, tente resolver sozinho as questões sem olhar o gabarito, depois confere o gabarito. E se você achar necessidade, então você pode assistir também na aula em vídeo para fixar mais ainda o vocabulário. Então, vamos começar, como eu sempre faço, né, vendo primeiro as questões, certo? Vamos então para a primeira questão. Questão de número 11. 11. The main purpose of text 1 is to. O principal objetivo do texto 1 é: a letra A diz, warn professionals in the oil business about the frequent instability in oil fields. Alertar os profissionais do ramo do petróleo sobre a instabilidade frequente em campos petrolíferos. Bem, o texto ele menciona, né, até que há uma certa instabilidade, mas para aqueles que não têm experiência. Então, esse assunto ele não é o objetivo do texto. A questão está perguntando qual é o objetivo do texto. Então, essa já está descartada, letra A. Vamos entrando para a letra B. Criticize the strenuous working conditions oil field operating teams are always submitted to. Criticar as condições de trabalho extenuantes a que as equipes operacionais no campo petrolífero são sempre submetidas. Preste atenção sempre que tiver essa palavra always ou palavras que restringe, sempre ou nunca, porque geralmente a questão ou a alternativa está errada quando usam essas palavras. Primeiro, o autor ele não está criticando, mas ele descreve de forma realística o que é exigido, principalmente daqueles que executam um trabalho que não seja um trabalho de escritório, mas que seja um trabalho que exija força física, trabalho braçal. Então, ele apenas é realístico, ele apenas diz, né, como é que tem que ser. Ele não está criticando nada, então a operação está errada, a opção está errada. Vamos então para o C. Provide useful advice to prospective workers intending to start a career in the oil industry. Fornecer conselhos úteis para os futuros trabalhadores que pretendem iniciar uma carreira na indústria do petróleo. Será que é sobre isso que o texto está falando? Será que é o objetivo dele? Para saber o objetivo de um texto, se ele vier com o título, olhe o título. O título ele diz assim, An Introduction to the Oil Patch. Uma introdução à área do petróleo. Introduction é uma palavra que é um cognato verdadeiro, que significa introdução. Na alternativa, nós temos a palavra start, que é até uma palavra conhecida, né, que significa iniciar, começar. Então, tanto faz eu dizer que eu vou introduzir um curso, essa é a introdução do curso, ou esse é o começo do curso. Essa é a introdução da aula, ou este é o começo da aula. Tudo é a mesma coisa, né? Então, o tema está esclarecendo já tudo. Ele já está bem esclarecendo para você qual é o principal assunto, que é justamente ele dar a você, ou ao leitor, uma introdução, ou falar sobre como é a área do petróleo. Principalmente para aqueles que são iniciantes, ou que estão começando. Então, durante o texto, ele traz vários conselhos que devem ser ponderados, avaliados para quem quer ingressar na área petrolífera. E assim, ele fala as vantagens e as desvantagens. Então, o conteúdo é falando justamente sobre isso. Essa é a nossa opção correta, porque ela resume muito bem, né, a letra C, o que é o objetivo principal do texto, certo? Vamos ver, então, por que a D e a E estão erradas. A D. Inform the exact amount of experience a worker must have before looking for a job in an oil company.
informar a quantidade exata de experiência que um trabalhador deve ter antes de procurar um emprego em uma empresa de petróleo. Bem, o texto ele não explica, ou melhor, ele não especifica essa informação em detalhes e precisão. Ele fala muito superficialmente do que precisa de experiência e do que não precisa, mas ele não explica em detalhes a quantidade de experiência que a pessoa deve ter. E principalmente esse não é o objetivo do texto, né? O principal objetivo do texto. Ele apenas menciona lá em algum lugar do texto. Opção errada. Letra E. Encourage employees to look for a position in catering before applying for a job in offshore and overseas rigs. Incentivar os trabalhadores a procurar uma vaga na área de alimentação antes de solicitar um trabalho em plataformas exteriores e marítimas. O texto ele não diz isso. O que o texto faz é citar a opção do serviço de alimentação como fornecimento para as plataformas. Então, esse não é o objetivo do texto também, e por isso essa opção está errada. Como nós vimos, né, e repetindo aí para você, gabarito, letra C de casa. Bem, eu gostaria agora de dar uma dica importantíssima para esse tipo de questão. Principalmente a SES Gran Rio, mas não só a SES Gran Rio, né, coloca esse tipo de questão logo a primeira da prova. Ela vai perguntar para você qual é o objetivo principal do texto, né? Ou qual seria um tema ideal para o texto, no caso, quando não tem tema. Ou qual é o propósito do texto, o propósito principal do texto. Ora, se a dica, né, é que o aluno não leia o texto antes, é que o candidato não lê o texto antes, vai primeiro fazer as questões, como é que a pessoa vai saber do que é que fala o texto, principalmente um texto longo, se a pessoa não lê o texto, né? Então, quem não está preparado, vai lá, aí vai ler o texto, para tentar resolver a questão, porque acha que vai ter que resolver em sequência. Não, você não precisa resolver a questão em sequência. Pule. A dica, pule essa questão. Quando você vê assim, qual é o principal objetivo do texto, logo na primeira, deixe para lá, você vai resolver ela depois. Então, você vai, resolve todas as outras. Quando você terminar de resolver as outras, você já tem um esclarecimento bem maior, né, do que é que fala o texto. Junto a isso, olha o título, aí já vai ficar bem fácil de você acertar qual é a questão, né? Qual é a opção que é a opção verdadeira, certo? Então, aplique essa dica, porque se você não aplicar essa dica e for nem pensar de ler o texto, você vai perder um tempo imenso, um tempo precioso que vai prejudicá-lo na resolução da sua prova, certo? Vamos então para a próxima questão. 12. According to the text 1, workers in the oil industry can be expected to bear all of the following working conditions, except. De acordo com o texto 1, espera-se que os trabalhadores da indústria do petróleo suportem todas as seguintes condições de trabalho, exceto. Bem, ele vai querer aqui justamente a exceção, né? Ele não quer o que é verdade, ele quer a exceção, a errada. Então, vamos ver quais as condições que os trabalhadores têm que enfrentar. A letra A. Working hard for long hours in order to keep up oil production. Trabalhar duro por longas horas a fim de manter a produção de petróleo. Bem, em mais de uma parte do texto é citado que o trabalho é árduo, né? E que o propósito desse setor é justamente a produção. Então, está certo. E como está certo, então a gente descarta essa opção A porque ele não quer a certa, ele quer a exceção, certo? Vamos então para a letra B. Having to perform risky jobs in exchange for guaranteed promotions. Executar trabalhos de risco em troca de promoções garantidas. Bem, em nenhum momento o texto ele diz isso. E esse tipo de opção, né, nem precisaria você ir ao texto para discernir que é uma opção que não tem lógica, né? A pessoa fazer um tipo de trabalho arriscado, colocar sua saúde ou vida em risco porque vai receber uma promoção. Então, vamos observar que a questão, a alternativa aqui não tem nada a ver, não está no texto, e é justamente isso que o enunciado quer, né? Ele quer a exceção.
Então, essa vai ser a resposta do nosso gabarito, letra B de bola. Mas vamos observar as outras opções. Letra C. Spending weekends and holidays on the job, sometimes for long periods. Passar fins de semana e feriados no trabalho, às vezes por longos períodos. Bem, essa alternativa ela descreve justamente o que diz o texto sobre uma das condições que os trabalhadores da área petrolífera eles têm que enfrentar. Então, como ela está certa, não serve para nós, né? Porque ele pediu a errado, a exceção. Letra D. Facing adverse weather conditions for long stretches of time to ensure productivity. Bem, enfrentar condições meteorológicas adversas por longos períodos de tempo para garantir a produtividade. O que é que o texto diz sobre isso? Diz o seguinte: You'll be expected to work every day in all weather conditions for weeks or even months at a time. Você vai ter que trabalhar todos os dias, né? Espera-se que você trabalhe todos os dias em todas as condições meteorológicas por semanas ou mesmo meses de cada vez. Então, a opção, ela diz, né, que a pessoa teria que enfrentar várias condições meteorológicas, calor, frio, né, todas as condições de tempo. E isso realmente diz o texto, como a gente acabou de ver aí nesse período que eu li, né. Então, está certo e não nos serve a opção, porque ele está pedindo lá o enunciado que ele quer, aquela que é a exceção. Vamos então ver a E para concluir essa questão. Being on duty away from home and resorting to individual transportation to the job post. Trabalhar longe de casa e recorrer ao transporte individual para o posto de trabalho. O texto ele diz o seguinte sobre esse assunto. You don't need to live in the city where your employer is located, but in most cases you will have to provide your own transportation to and from your home from the employer's location, point of hire. Então, traduzindo, você não precisa viver na cidade onde o seu empregador está localizado, mas, na maioria dos casos, você terá que providenciar seu próprio transporte para ir e vir da sua casa ao ponto do empregador, ponto de emprego. Bem, a alternativa aí, a letra E, né, ela resume justamente o que diz a mensagem textual, né? Ele diz que a pessoa vai ter que recorrer, né, ao transporte individual para chegar no seu posto de trabalho, porque geralmente, né, a pessoa trabalha longe, né, onde o empregador ou o ponto onde ele trabalha é localizado. Então, essa daí está certa e não nos serve porque ele pediu a exceção. Então, repetindo e relembrando, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Vamos então para a próxima questão, questão de número 13. 13. According to text 1, employers in the oil industry usually. De acordo com o texto 1, os empregadores na indústria petrolífera, geralmente. Então, a letra A. Agora ele quer saber o que é que geralmente os empregadores fazem, né? Provide family housing for the factory floor staff. Fornecem a habitação familiar para os atendentes do serviço de alimentação. O que é que o texto diz? O segmento é o seguinte. Most oil work requires you to live away from home, in motels or camps near the jobs. Your travel, accommodations, and meals will usually be paid by your employer while you're working. A maioria dos trabalhos em petróleo requer que você viva longe de casa, em pensões ou acampamentos perto do trabalho. Sua viagem, acomodações e refeições geralmente serão pagos pelo seu empregador, enquanto você está trabalhando. Então, a opção diz, né, que os empregadores eles fornecem habitação familiar.
o texto não diz isso, né? O texto diz que o empregador, ele providencia habitação, mas só para o empregado, né? Não para a família dele. Então, por isso, essa opção está errada, porque os empregadores, eles não fazem isso. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para uma palavra, né, nesse termo que eu destaquei aqui, onde fala de motels. Eu traduzi como pensões, porque isso seria algo que poderia ser utilizado no Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos existem os motels. O que é? Não existe no Brasil, então não tem assim a palavra exatamente equivalente. Porque no Brasil, a palavra mais parecida, que no caso seria motel, tem uma conotação totalmente diferente. O que é esses motels here, aqui nos Estados Unidos? Ele não é hotel, né? Ele é diferente de hotel. Ele também não é pensão, ele também não é albergue, né? Que é aquele lugar que fica só os jovens, certo? Então, o que é? Eles são como se fossem pensões, mas não é porque que eu digo que não é pensão. Porque os motéis, eles são bem simples, eles são um preço, valor barato, mais ou menos $50 por noite. Todas as portas dos quartos, elas são para fora, né? Uma pensão, ela pode ser assim, que tem um corredor e tem um quarto uma porta de frente para o outro, como se fosse um hotelzinho pequeno. Mas no motel, não. No motel aqui dos Estados Unidos, as portas elas são todas para fora. Tanto pode ser para fora, para a rua, como pode ser para uma área aberta, mas não assim, dentro de um prédio, de corredores. Outra coisa, não tem café da manhã, né? Às vezes, quando tem, é um café da manhã, assim, só alguma coisa, como um cafezinho ou uma coisinha muito pouca. Não é considerado nem breakfast, é só uma snack, digamos assim, né? Só um aperitivo. Mas geralmente não tem. Alguns, né, dependendo dos motéis, às vezes até tem piscina e até tem a hot tub, né, que é aquela piscina aquecida, a piscina térmica, mas geralmente eles não têm. Então, por que é que ele cita aqui no texto, né? Por que é que ele fala? Porque os trabalhadores ele não poderia colocar hotel, porque não tem a mínima condição do trabalhador pagar hotel todo dia, porque ele está no seu local, para ficar perto do seu local de trabalho, né? Não teria condição financeira para isso. Então, por isso que ele fala dos motéis, porque seria justamente o lugar adequado, né, para o trabalhador ficar, porque é um lugar barato, onde ele poderia ficar e ir direto para o seu trabalho, já que ele passa mesmo a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, só para esclarecer você melhor nesse ponto sobre o que é essa palavra aqui, né? E por que eu traduzi como pensões? Porque seria, não é exatamente a pensão, mas seria uma coisa que poderia se adequar no caso do Brasil, né? O trabalhador poderia ficar nesse tipo de local, porque seria mais barato, ok? Então, está esclarecido. Vamos então para a próxima opção. Letra B. Assign addicted employees or candidates to administrative tasks. Designam candidatos ou funcionários viciados, né, ou que sejam dependentes de droga, para tarefas administrativas. O texto ele diz, né, que na área petrolífera as pessoas viciadas em drogas elas não são nem contratadas. E se é detectado que alguma pessoa usa droga, né, quando ele já estiver trabalhando, ela vai ser demitida, porque não é admissível. Então, quando a alternativa diz que os empregados eles designam esse tipo de pessoas que são viciadas e justamente para tarefas administrativas, né, que são justamente as tarefas que têm uma responsabilidade maior, que lidam com funcionários e outras coisas do tipo, então, não tem nada a ver. Está totalmente oposta ou contrária ao que diz o texto. Opção errada. A letra C. Select only older experienced workers for the entry-level positions. Selecionam apenas trabalhadores experientes, mais velhos, para as vagas de principiantes. Bem, essa alternativa aqui ela não tem nem sentido. Nem perda seu tempo indo ao texto procurar, porque não tem nem sentido dizer, né, que as vagas para principiantes, elas são justamente para aqueles que têm experiência, né, já têm bastante experiência, já são bastante anos trabalhando.
As vagas de principiante, como o nome já diz, né, para os principiantes, é para as pessoas que não têm experiência e não para os antigos. Opção errada. A letra D. Require employees to have their own suitable clothing and safe footwear. Exigem que os empregados tenham a sua própria roupa adequada e calçado de segurança. O que é que o texto diz sobre isso? Será que os empregadores exigem isso? You must have suitable clothing to extended outdoor work and, in most cases, hard-toed safety boots. Você deve ter roupas adequadas para o trabalho ao ar livre e, na maioria dos casos, botas de segurança com a biqueira resistente. Bem, essa alternativa ela concorda com o texto, né? Esse é mesmo um dos requisitos exigidos pelos empregadores da indústria petrolífera. Então, essa é a nossa opção correta, opção letra D de dado. Vamos ainda ver a E, né, para saber por que ela está errada. Supply medical evaluations for retired staff members who complain of backaches. Fornecem avaliações médicas para os funcionários aposentados que se queixam de dores nas costas. Então, essa também nem precisava ir ao texto, porque ela também não tem sentido, né? Não tem lógica. Além do texto não dizer isso, você pode logo ver, né, que os empregados, eles não vão... Para que ele vai oferecer a avaliação médica para uma pessoa que não está mais nem trabalhando, né? Que já está aposentada? Então, não tem sentido, a opção é errada. Então, o gabarito é a letra D de dado. Vamos então passar para a próxima, que é a 14, 14. In text 1, the idea stated in italics corresponds to the meaning expressed by the bold-faced verb phrase in. No texto 1, a ideia declarada em itálico corresponde ao significado expresso pela frase verbal em negrito no... Então, a opção A. First, you should realize that oil industry isn't just drilling rigs, pump jacks, and gas stations. Lines 10 to 11. Probability. Primeiro, você deve perceber que a indústria do petróleo não consiste apenas em equipamentos de perfuração, bombas e postos de gasolina. Probabilidade. Bem, o que é que essa questão quer? Está até em negrito a palavra bold-faced, né, que significa negrito. Ela quer que você compare o que está em negrito com a palavra que vem no final. No caso aqui, né, probabilidade, né, e a palavra que está em negrito é should realize. Então, será que o should, que é um verbo auxiliar modal, ele significa, ou ele vem expressando probabilidade? Jamais, né? Never. Nunca o should ele vai indicar uma probabilidade. E preste bem atenção a esse verbo modal auxiliar should, porque ele cai aos montes, certo? Ele é usado para dar uma advertência ou um conselho, certo? Então, essa opção está errada. A letra B. For most positions, you must have a valid driver's license. Lines 35 to 36, ability. Para a maioria dos cargos, você precisa ter uma carteira de motorista válida, nas linhas do 35 até a 36. Capacidade. Então, o must have, que está em negrito, que significa precisa ter, né? Será que ele está indicando capacidade? Bem, o verbo auxiliar modal must é usado para expressar uma obrigação ou uma necessidade de fazer algo, certo? Procure também memorizar para que serve, né, esse auxiliar modal must. Ele não indica capacidade na frase acima, como vem mostrando, né? Ele não indica que a pessoa é capaz, né, de dirigir ou de ter uma carteira de motorista. Se fosse o can, né, C-A-N, por exemplo, dizendo que a pessoa, né,
a pessoa can drive, pode dirigir. Então, aí sim, ele estaria mostrando a capacidade da pessoa, que ela é capaz de dirigir. Mas não é o must. Está dizendo que ele precisa, certo? Então, não combina, né, com a definição de capacidade, por isso está errado. A letra C. You should not have any medical condition which would make it unsafe for you to operate machinery. Obligation. Você não deve ter nenhum problema de saúde que faria com que a operação de máquinas seja insegura para você. Observe aí obrigação. Ele diz que seria obrigação. Observe aí que tem o should na frase, mas ele não está pedindo should, né? Ele está pedindo o que está em negrito, que é justamente o would make. O would, ele é o equivalente ao futuro do pretérito, né, no português, certo? Então, ele é usado quando a gente quer expressar algo que é uma condição, algo condicional. Ele não é usado quando se quer expressar uma obrigação. Por isso, a opção é errada. Letra D. You don't need to live in the city where your employer is located. Lines 42 to 43. Remote possibility. Você não precisa viver na cidade onde o seu empregador está localizado. Linhas 42 a 43. Possibilidade remota. O need é usado para indicar uma necessidade e não uma possibilidade, certo? O need ele é muito comum, né, em textos da língua inglesa, certo? E ele sempre vai ser usado dessa forma, indicando uma necessidade. Precisar, necessitar. Não tem nada a ver com possibilidade. Errado. A letra E. A recent hearing test and or medical evaluation may be required. Concrete possibility. Pode ser necessário um teste de audição recente e ou avaliação médica. Possibilidade concreta. Observe aí que o may be em negrito, né, ele está indicando o quê? Será que está indicando uma possibilidade concreta? Quando é que o may ele é usado? Ele é usado para expressar quando há uma possibilidade de que algo aconteça. Muito usado também em textos da língua inglesa, o may. Então, ele está indicando uma possibilidade concreta? Sim, ele está indicando. Ele está indicando que existe, né, uma grande possibilidade de que você possa vir a fazer um teste de audição, né, ou uma avaliação médica. Então, a definição está correta e essa, então, é a nossa opção correta dessa questão. Gabarito, então, da questão de número 14, gabarito de letra E. Vamos, então, passar para a questão de número 15. Based on the meanings in text 1, the two items that express synonymous ideas are: baseado no significado do texto 1, os dois itens que expressam ideias sinônimas são vast, line 3, broad, que significa vasto e amplo. O vast, que é um cognato verdadeiro, significa vasto ou largo. E o broad significa amplo ou espaçoso. Se você for lá no texto e substituir uma palavra pela outra, não vai alterar nada, não vai modificar nada na interpretação do texto. Por quê? Porque as palavras são sinônimos, né? Então, essa é a nossa opção correta, porque ele quer justamente os itens que expressam ideias sinônimas. Vamos ver a letra B. Tough, line 8, uncomplicated. Difícil e sem complicações. Tough, difícil, resistente, rigoroso. Uncomplicated significa descomplicado. Ao invés de serem sinônimos, os adjetivos são opostos, ou melhor, são antônimos, né? Ele quer os sinônimos. Se você fosse lá no texto e mudar um pelo outro, mudaria completamente a compreensão do texto, porque eles são antônimos. Então, a opção está errada. Suitable, line 37. Inadequate, adequado, inadequado. O suitable, ele significa adequado. E o inadequate, que já é um cognato verdadeiro, significa inadequado.
Se você substituir uma pela outra, também vai alterar a interpretação textual, porque elas são antônimas, né? Os significados são opostos e não sinônimos. Por isso, essa alternativa está errada. Então, pessoal, aqui a gente terminou o tempo da nossa aula, ficamos no meio dessa questão, mas essa aula, esse texto, ele vai dar continuação no próximo vídeo, tá? Então, aguardo você no próximo vídeo. Até mais.